Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que me fizeram agora ao vivo na sala da U-Trading. A pergunta foi a seguinte: qual é a melhor janela ou quais são as possíveis melhores janelas horárias para operação de longo prazo? Eu tenho certeza que essa pergunta pode ser a dúvida de mais pessoas e por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Nesse momento eu estou ao vivo na sala da U-Trading. Eu vou responder essa pergunta agora. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário, que me ajuda bastante a entender que isso está fazendo sentido para você. Se você quiser participar da minha lista de transmissão, esse é meu WhatsApp. Basta você mandar uma mensagem para mim dizendo que deseja participar e eu te encaminho material gratuito e te adiciono na lista de forma totalmente gratuita. Beleza? Bom, então vamos lá para o tema do nosso vídeo. A pergunta específica, quem fez foi deixa eu pegar o nome aqui, André Medeiros. O André perguntou o seguinte, tá aqui, gostaria de saber sobre janela de horário para operações de longo prazo. Por exemplo, se eu vou operar no D1, qual o melhor horário para fazer as análises? Essa é uma pergunta frequente, muitas pessoas, né, têm esse questionamento aí a respeito do funcionamento e em que horário que eu vou analisar o mercado, especificamente se eu for operar em períodos mais longos, tá? A primeira coisa é o seguinte: nós precisamos entender que quando se trata de day trade, nós temos 4 grandes sessões. É importante fazer essa diferenciação. E por que é importante isso? Nós temos 4 grandes sessões, certo? Primeira, por ordem cronológica, vamos dizer assim, primeira sessão de Sydney, na Austrália. Sydney. Beleza? Essa é a primeira. A segunda, que vem depois de Sydney e atua junto aí um tempo, é Tóquio. A terceira, que vem depois de Tóquio, inclusive tem um tempo que elas estão abertas juntas, é Londres. E a quarta e última é Nova York. Beleza? Essas 4 sessões compõem as 24 horas do mercado Forex. Existem algumas sessões intermediárias que, né, tem uma diferença aí, mas as 4 principais são essas: Sydney, Tóquio, Londres e Nova York. Para quem faz day trade, é especificamente importante a gente entender essas operações, porque cada uma dessas sessões tem a sua própria forma de comportamento, tem o seu próprio comportamento, movimento e por aí vai, né? Notícias, volatilidade. Então, para quem faz day trade, é importante a gente entender o que é cada uma dessas e em qual nós vamos querer operar. Beleza? Jorge, mas a pergunta que o André fez não foi de day trade, foi de períodos mais longos. Mas aqui é importante para a gente entender algumas coisas. Primeiro, vamos lá. Vou desenhar a primeira sessão aqui em amarelo, sessão de Sydney. Ok? Em um dado momento acontece a sobreposição da sessão, porque Sydney ainda está aberto, e aí abre a sessão de Tóquio, a janela temporal. Acho que não vai dar para fazer o desenho aqui, mas depois eu pinto de novo. Depois, em um dado momento, está aberto Tóquio e abre Londres. E depois, em um dado momento, está aberto Londres e aí abre Nova York. Tá? Eu vou pintar de preto aqui como sendo essa parte, a sobreposição. Esses momentos de sobreposição é o que está pintado em preto. Então aqui nós temos amarelo Sydney. Nós temos aqui em verde, nós temos Londres, Tóquio. Em azul nós temos Londres e em vermelho nós temos Nova York. Nova York não se sobrepõe com a seção de Sydney, tá? Acaba Nova York começa Sydney. Bom, por que é importante a gente entender isso? Para quem faz day trade, podemos dizer que nós temos 4 principais, ou temos 4 sentimentos, ou 4 formas de humor dentro do mercado, porque cada uma dessas sessões tem a sua própria forma de movimentar. Então, durante a sessão de Sydney, o mercado vai se comportar de uma forma, durante a sessão de Tóquio vai comportar de outra forma, durante a sessão de Londres outra forma e durante a sessão de Nova York outra forma. Então, quando nós olhamos para o mercado através dessas 4 sessões, nós precisamos entender que nós temos 4 humores, ou 4 de humor mesmo, tá?
quatro tipos de sentimento, ou quatro formas de comportamento do mercado ao longo dessas 4 sessões. Então, para quem faz day trade, precisa se adaptar, principalmente se pegar uma mudança de uma sessão para outra, precisa se acostumar com essa mudada de sentimento, essa mudança de sentimento. Só que quando nós operamos os períodos mais longos, e é aqui que chegamos na pergunta do André, o que nós vemos é como se fosse um único humor que é composto de 4 sentimentos, ou de 4 formas, quando nós operamos no gráfico diário. Essa é uma grande vantagem, eu diria. Tá? Porque se você faz day trade, você está operando em uma dessas sobreposições aqui, por exemplo, o que vai acontecer é que durante o seu dia, se você estiver ou for operando durante essas sobreposições, o que vai acontecer é que você vai ver uma mudança de comportamento no mercado, porque o mercado estava andando de uma forma e aí começa a se comportar de outra. Quando nós falamos dos períodos mais longos, nós olhamos para o resultado final dessas 4 sessões, a partir do gráfico diário, certo? E qual que é o melhor horário para realizar operações no gráfico diário? Bom, se nós temos uma ordem cronológica que o mercado abre com Sydney no domingo à noite, né, no horário do Brasil, vamos dizer, e fecha com Nova York na sexta-feira, então nós podemos dizer que o mercado começa em Sydney e termina em Nova York. Se eu for operar no gráfico diário, eu particularmente tenho uma regra que eu gosto de operar candle fechado. Eu espero o candle fechar para que eu possa tomar uma decisão. Raramente eu vou abrir uma operação com o candle, tomar uma decisão baseada naquele candle que está aberto ainda antes dele ter fechado. Se eu preciso que o candle esteja fechado para que eu possa tomar uma decisão, a pergunta é: que hora que fecha o candle do gráfico diário? Essa é a pergunta principal, né? Se nós temos isso, o que acontece? No gráfico diário, nós temos que, é lógico, vai depender de corretora para corretora, alguma corretora fecha um pouco mais tarde, outras, enfim. Mas a regra geral é às 18 horas no horário de Brasília. Ok? 18 horas no horário de Brasília. O que acontece às 18 horas no horário de Brasília? Nós temos que fecha entre 18 e 19, tá? 18 e 19 é onde fecha a maioria das corretoras. Fecha o candle, não fecha a corretora, fecha o candle do gráfico diário. E aí nós vamos ter informação suficiente para que a gente possa tomar uma decisão baseada naquele candle que acabou de fechar. Por exemplo, por que eu negocio ou eu priorizo operações com candle fechado? Se nós olharmos aqui no GBP/USD nesse momento, nós vamos ver que está um candle de queda, né? Digamos que o meu sistema de operação quer encontrar ou vai pensar esse candle de queda como sendo uma oportunidade de venda. Só que o candle ainda não fechou. Imagine que, por uma ironia do destino, né, o que quer que seja, ironia do destino não, né, algo absolutamente normal. Mas imagine que esse candle, de repente, ele começa a retrair e ele, olha, vai lá e fecha assim, ó. Vamos ver se eu consigo pintar ele direitinho aqui para você ver, para você entender a ideia. Uma perna aqui tem que ficar mais... Imagina que ele fecha assim. Eu acredito que você vai concordar comigo que essa situação, um candle fechando desse jeito, né, que está aparecendo na tela aí para você, é algo completamente diferente do que um candle fechar, por exemplo, ou ainda um candle fechar assim, ou um candle fechar assim, ou ainda fechar assim, tal como ele está agora. É por isso que eu negocio o candle fechado, porque uma vez que fecha o candle, já não muda mais, tá? Já não muda mais porque já acabou aquela sessão. No gráfico diário, qual que é o melhor horário para a gente analisar o mercado? A partir do gráfico diário, para fazer operações no gráfico diário. A partir das 18 ou 19, eu diria a partir das 19 horas, no horário de Brasília. A maioria está no Brasil. Se você estiver em Portugal, a partir das 22 horas. 22, 23 horas, ok? Não, 22 não, 23... uma hora menos, isso aí, tá certo. Uma hora menos do que na Espanha. Às 19 horas. O que você tem esse horário? Você tem que a sessão de Nova York acabou de fechar, a sessão de Sydney está começando e você vai ter o fechamento a soma, você vai ter o resultado final das 4 principais sessões para aquele dia. Ou seja, passou toda a euforia, toda a direção daquele dia, o mercado caiu, desceu, fez o que ele quis e fechou aquele candle já não se movimenta mais. Ok?
Se eu for operar no gráfico semanal, por exemplo, né, falando de períodos mais longos, ou for tomar decisão a partir do gráfico semanal, aí, durante o final de semana, pode ser no sábado, pode ser no domingo, para você analisar e tomar decisões. Você vai conseguir entrar no mercado no sábado, no domingo, no final de semana não vai conseguir porque está fechado. Mas você pode entrar logo no domingo de manhã. E falando disso, né, algumas pessoas pensam, pode perguntar, Diógenes, mas então qual que é o melhor? É melhor, se eu for operar o gráfico semanal, é melhor eu entrar na sexta-feira, um pouquinho antes do mercado fechar, ou entrar no domingo? Eu diria que é melhor entrar no domingo ou na segunda, tá? Mas no domingo, a hora que abre o mercado, você tem espaço de tempo para você analisar o mercado e posicionar a sua operação. É uma grande vantagem. Para quem opera no gráfico semanal, por exemplo, e analisar o mercado durante o final de semana, é uma grande vantagem, porque aí você consegue analisar o mercado de forma fria, calculada, sem o contexto emocional que é tão importante, né? Sem se deixar levar pela emoção de entrar, comprar, fazer o que quer que seja. Você consegue olhar o mercado de forma muito mais crítica, de forma muito mais objetiva, sem aquele filtro emocional que vem junto quando você sabe que tem que comprar, vender, enfim, está na pressa. E esse é um dos principais motivos pelos quais muita gente perde no day trade, porque toma decisão de forma emocional, na pressa e tudo mais. E se for operar no gráfico mensal? É claro, a partir do fechamento do gráfico, do fechamento do candle. Resumindo a história, tá? Em qualquer período que você for negociar, qualquer que seja, se você for utilizar períodos, análise técnica e tudo mais, eu recomendo fortemente que você negocie somente candles fechados, o que no Brasil dá a partir das 19. E isso faz com que você não tenha necessidade de levantar de madrugada para operar a abertura de Londres, você não tem necessidade de passar o dia inteiro no computador. Como você vai analisar o mercado uma vez por dia, a partir das 19 horas, por exemplo, você pode trabalhar no seu trabalho, na sua empresa, no seu concurso, onde quer que seja, de forma totalmente normal. Você consegue chegar em casa, analisar o mercado, posicionar suas ordens e você vai ver o que aconteceu no outro dia com o candle que fechar no outro dia. Isso dá a liberdade de que você não precisa ter aquela pressão psicológica para abandonar toda a sua vida que você trouxe até agora, jogar fora para ir viver do mercado, porque eu tenho que acordar às 4 horas da manhã para pegar Londres. Não precisa. Tá? Se for operar no gráfico diário, uma vez por dia, eu recomendo você analisar a partir das 19. Gráfico semanal, uma vez por semana, no sábado ou no domingo. E gráfico mensal aí, é claro, uma vez por mês, depois de fechar o candle, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição. Um forte abraço, fica com Deus. Amanhã tem mais vídeo, então já se inscreve no canal. Fica com Deus e até mais.